Está no ar mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos no oferecimento de Lemos Esportes e também Oral Sim. Gente, olha que lindeza isso aqui. Vou até me afastar para vocês poderem ver um pouquinho mais do que está acontecendo. Vou até me levantar para que vocês possam realmente ver. Olha que maravilha a ginástica rítmica. Hein, gurizinho? Olha que lindeza, tem as maiores ali fazendo todo um trabalho, as pequenininhas. Mas para isso, né, gente, eu vou pedir muito a ajuda de vocês, que é com o Tiago e também a Bruna, que representam aqui a Associação Brusquense de Ginástica Rítmica de Brusque aqui. Gente, olha se não é a coisa mais linda. Eu quero dizer assim, para quem está em casa, que tem filho, principalmente que está de férias, as meninas, né, enfim, que vão entrar de férias, compartilha, porque tanta criança no celular, né, o programa da Gi gosta tanto de mostrar sobre saúde, sobre movimento, por isso mais uma modalidade, eu acho maravilhoso, mas por isso eu disse mais uma vez, eu vou falar que eu preciso da ajuda dos professores aqui para me ajudar a explicar tudo isso, por falar sobre ginástica rítmica. Tiago, chega aqui, Tiago, vem para cá. Tudo bem, querido? Seja bem-vindo. Olá, boa tarde, obrigado. Então, Tiago, o que está acontecendo aqui? Nós estamos num pavilhão aqui de Brusque, né? E que tem a Associação, então, Brusquense de Ginástica Rítmica. E as pequenininhas já estão aqui, eu já disse para a mãe que está em casa, para a tia já compartilhar, porque toda criança, toda menina gosta disso, né? Mas às vezes não sabe como, né? Como que faz para se inscrever, como faz para participar, para ficar nessa coisa linda que vocês estão vendo aqui. Diga lá, Tiago. A associação, ela atende, né, as crianças, meninas a partir de 5 anos de idade, né? Hoje a gente está atendendo meninas de 5 até 18 anos, mas não tem limite de idade, né? A gente só começa com meninas de 5 anos por causa do desenvolvimento motor, para a criança ter um aprendizado motor, então a gente começa com meninas com essa idade. Nós temos turmas de iniciação, né, que acontecem aqui no pavilhão, com horários de manhã, de tarde e de noite, e tem as equipes de treinamento, né, que são essas meninas que estão aqui agora, é a nossa equipe de treinamento, são as meninas que participam de campeonatos e competições representando tanto a BGR quanto o município de Brusque. Que maravilha, né? Isso que é interessante, né? Porque, como eu estava falando antes ali, ó, a criança, ela precisa da responsabilidade de um adulto para fazer ela sair de casa. Não adianta assim tu esperar que teu filho vá, né? Vá querer Não, às vezes tu tens que despertar na criança esse interesse para fazer uma atividade física. E tá aí uma baita oportunidade para fazer, principalmente depois da pandemia, as crianças se movimentarem, né? Não, isso é verdade, né? É natural da criança, né? Esse movimento, essa energia, né? E o esporte, ele proporciona isso, um gasto de energia, um desenvolvimento da atenção, das habilidades motoras, e aí aqui as meninas trabalham todas essas vertentes, né? A gente atende trabalhando flexibilidade, força, velocidade, então nas turmas de iniciação com os aparelhos, elas já começam a ter as habilidades manuais, fora, né, a disciplina que o esporte traz para a criança. O esporte tende a desenvolver essa responsabilidade, disciplina, coordenação, atenção, foco. Então, tudo isso o esporte proporciona e a ginástica proporciona isso também. Além da questão da sociabilização, né? Como é importante, né, as crianças andarem com crianças, fazendo, olhando para a mesma direção, trabalharem em grupo. Essa aula aqui está começando agora. Elas estão fazendo o quê? Só para o pessoal de casa, meu Deus, né? Eu sou formada em educação física, eu digo que eu só não estou com a roupa adequada, né, gurizinho? Não, por isso que eu não faço igual as meninas. Sim, aqui está acontecendo o aquecimento, né? Então, essa nossa categoria pré-mirim e pré-infantil, e elas estão fazendo um aquecimento para depois já começar a desenvolver as coreografias. Na ginástica, todas as coreografias elas acontecem com acompanhamento musical, né? Então é bem parecido com a dança, mas é a ginástica, é um esporte, né? Então elas executam as coreografias e para isso a gente vai aquecendo o corpo e preparando para fazer as dificuldades corporais, para evitar lesão, para não machucar. Então tem todo esse trabalho de flexibilidade e alongamento. A ginástica é um esporte que exige muita flexibilidade, né? Então para a execução dos movimentos técnicos, dos acrobáticos, né, para fazer as acrobacias. Então a gente tem que trabalhar bastante essa flexibilidade nas crianças. Então já começa desde pequeno a desenvolver essa flexibilidade, desenvolver a força, para que aí elas consigam fazer os elementos das coreografias. Maravilha, vamos fazer o seguinte, só vamos dar um intervalinho, chamar o nosso comercial e a gente já volta explicando quais são o que chama a modalidade, os aparelhos, enfim, ele vai ajudar aqui a gente, tá bom? Até logo.
felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade tá assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Olá, gente, o povo do Agitaí, do programa da Gi pela TV Brusque. Eu tô aqui no pavilhão de Brusque, mostrando essa maravilha aqui da Associação Brusquense de Ginástica Rítmica. É tão bom, né? Tão bom a gente ver coisas assim que possibilitem vocês mostrarem para outras pessoas, né? Sempre tem algo novo no programa da Gi. O Thiago tá aqui para me ajudar, porque como a gente terminou no primeiro bloco falando dos aparelhos em si, a gente vai explicar um por um. Bora lá, gurizinho. Diga lá, Thiago. Aqui nós temos as meninas da categoria juvenil e adulto, da ABGR. Elas estão fazendo o treino das coreografias para a gente estar se preparando para participar do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, que vai acontecer em São Caetano do Sul, em São Paulo, em agosto. E aqui elas estão treinando os aparelhos, né? Os aparelhos da ginástica rítmica, que são a bola, o arco, a massa e a fita, né? Aqui da categoria juvenil e adulto. E aí elas fazem as coreografias delas, que tem duração de 1 minuto e 30. E tem que executar todos os elementos, né? Para pontuar, para somar o máximo de pontos possíveis para ter a nota da ginástica. E daí então são 5... Não, como é que tu tinha explicado antes? São 4 modalidades de 5, tem que apresentar isso? Isso, são 4 modalidades de 5. Nesse ano não temos a corda, né? Então, dos 4 aparelhos que elas têm que apresentar são bola, arco, massa e fita, e não tem a corda. E tem anos que a corda entra e aí acaba saindo um dos aparelhos, né, que faz esse rodízio, né? Certo. São sempre 4 de 5. E daí assim é individual, mas tem o coletivo também, a apresentação. Que daí tem um número de meninas? Isso, elas apresentam individualmente, né, uma de cada vez, e também tem a competição de conjuntos. Na competição de conjuntos a gente tem 5 ginastas que formam o conjunto e se apresentam, né, na coreografia. Aí no caso do conjunto a coreografia tem 2 minutos e 30, é 1 minutinho a mais, e aí elas fazem os elementos com trocas, com grandes lançamentos, uma lançando a bola para outra. E as colaborações que são que elas têm que interagir entre elas, passando por cima, por debaixo da companheira, com o aparelho da companheira, trocando. Então, no conjunto, a dinâmica é diferente do individual. Entendi, mas todas elas passam por todos os aparelhos? Sim, todas fazem todos os aparelhos e aqui no caso do adulto nós temos as 5 que vão fazer parte do nosso conjunto. O nosso conjunto adulto vai competir os Jogos Abertos de Santa Catarina, o JASC, em novembro, e o Campeonato Brasileiro de Conjuntos, que também é em novembro em Florianópolis, né? Essas 2 competições são que a gente vai competir com o conjunto. E as outras competições que a gente participou foi o estadual agora, né? Que a gente participou em maio, em Florianópolis, ficou em 2º lugar. E vai ter o brasileiro agora em São Caetano no mês que vem. E elas são fera, né? O que elas começam já ganharam, tu falou dessas daqui já ganharam premiação, já, né? 2º lugar e tudo. Sim, essas meninas aqui da nossa categoria adulto, ano passado ficaram em 3º lugar no JASC, nos Jogos Abertos. Né? Foi a primeira vez que a gente participou com uma equipe completa dos Jogos Abertos e já ficamos em 3º lugar, ganhamos um troféu. E meninas começando, né, 14, 15 anos, competindo já com um adulto forte de 20 e poucos anos, né, e a gente já ficou em 3º lugar. Tu disse que menina que nunca tinha feito ginástica rítmica começou aqui e já conseguiu esse feito? Já. Né? Desde quando elas começaram, né, desde o pré-infantil, a gente já foi somando títulos e o legal da nossa trajetória é que foi assim, a gente começou aqui em 2016 e já participou de uma OLESC e ficou em 3º lugar, que é a Olimpíada Estudantil de Santa Catarina, né? Sim. Que são as da categoria de base. Dali para frente a gente já foi campeão do LESC 2 vezes, foi campeão dos Joguinhos Abertos do Juvenil em 2019 e o ano passado ficou em 3º lugar no JASC. Então essas meninas foram crescendo dentro do estado e foram conquistando os títulos da FESPORT, né? Daqui do governo do estado. Então a gente já foi campeão do LESC, foi campeão dos Joguinhos e 3º lugar no JASC. Agora eu falo para elas, a gente tem que ser campeão do JASC também. Com certeza, ainda mais agora, depois filmando para a TV Brusque, vão botar sorte, né, gurizinho? Botar sorte para essas meninas trazerem mais títulos. E tem algum elemento que é o mais difícil? Tu que já foi atleta, né? Eu fui atleta de ginástica artística e também fui de ginástica rítmica. Eu pratiquei um pouco a modalidade para poder aprender, para poder ensinar elas.
E assim, tem os elementos mais difíceis que a gente considera que são os riscos, né? Que são os lançamentos do aparelho, que elas têm que fazer várias acrobacias embaixo enquanto o aparelho está em voo. Tipo assim, ó, jogou a massa, tem que fazer alguma coisa. Isso, tem que girar embaixo, fazer várias acrobacias e rotações para poder somar pontos. Quanto mais rotações elas fazem, mais pontos elas somam. E os saltos, né? Elas acham que as dificuldades de saltos são as mais difíceis. Então não é o aparelho em si, é o que tem que fazer até que o momento que esse aparelho está no alto, tem que dar conta de fazer até aqui embaixo. Tem que dar conta de fazer, exato. Porque assim, como elas já manejam o aparelho desde pequenas, elas acabam tendo uma afinidade muito grande com o aparelho, né? Elas até elegem os favoritos. Se você perguntar para elas se elas têm algum aparelho favorito, cada uma vai gostar de um diferente do outro. Sim. Mas as dificuldades de lançamento que existem em todos os aparelhos, né, para elas são as mais difíceis. Sim, porque querendo ou não já automatiza, né, muito tempo repetindo e fazendo, né? Mas então tá, gurizinho, vamos dar uma paradinha pros nossos comerciais, a gente já volta. Eu tô doida pra lá falar com a Bruna, que também já foi atleta. Olha lá, gurizinho, tá lá, Bruna, ó, só de olho, ó. Ó, deve ser, né? Não tem como não ser mandona, né? Não tem como não ter uma, né? Ó a cara a gente tem que exigir bastante, assim, né? Pra elas até manterem o foco, né? Pra não dispersar, e senão elas vão brincar e vão conversar. Então a gente tem que ficar sempre em cima ali, orientando e chamando a atenção. E aí eu tenho uma curiosidade da Bruna, né, que como a gente está precisando de uma quinta ginasta aqui para o nosso conjunto, já falei para a Bruna que ela já está até se preparando para entrar no nosso conjunto também, né? Se a gente precisar, a Bruna vai ser mais um atleta mais uma vez. Então tá, vamos só dar uma paradinha, a gente já volta lá com ela então. Até! A Gi pergunta, o Dr. Luiz Daural sim responde. E, doutor, depois de feito o implante, né, quais são os cuidados do pós-operatório? Porque a questão de dor é muito relativa, né? Às vezes eu posso sentir muita dor, o gurizinho não pode sentir nada, mas assim, tem que ter um cuidado. Exato, exatamente, Gi. Basicamente, a questão do esforço físico, né? A gente preza para que o paciente não exagere no esforço físico. Por exemplo, paciente que faz muita força no serviço, carregar peso e tal, evitar carregar peso no dia seguinte, no dia da cirurgia, óbvio, porque isso tudo estimula o sangramento, né, faz com que o pós-operatório fique mais lento ainda e venha como consequência a dor, desconforto. Então, é a questão do esforço físico, alimentação, evitar alimentos muito duros, nada muito quente também no local. Então, dá preferência então, para gelatina, iogurte, vitamina, sorvete, né? Tudo que o paciente gosta, mas nada que seja quente e que tenha que fazer muito esforço na mastigação. Além também de a gente prescrever também medicamentos, né? Como anti-inflamatórios, o antibiótico como prevenção, né? E o analgésico, mas basicamente, se o paciente, né, fizer um bom repouso, não fizer nenhum esforço exagerado, esforço físico exagerado, o pós-operatório tende a ocorrer bem, né? E também a questão da alimentação, evitar alimentos quentes, evitar alimentos muito duros para que o pós-operatório naquela semana pós-cirúrgica seja o melhor possível. Show de bola! O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Estamos de volta, gente, tô aqui do ladinho da Bruna, a Bruna que já foi atleta, mas já estão querendo te colocar de novo, e hoje a professora aqui. É isso? Isso. Tu sabes que a gente tava falando lá de longe que tu é braba, né? Ela disse, não, eu não sou. Aí o que tu disse? Fecha o quê? Fecha o relevé. Não. A Pro é brava ou não?
viu? Olha ali a carinha daquela ali falando assim, ó, mais ou menos, gurizinho, olha ali, ó, as crianças entregam. Deixa eu ficar aqui do ladinho. Bruna, diga lá, tu trabalha tempo com isso, a vida inteira? Não? Como é que funciona? Não, eu já trabalhei com a ginástica lá na minha cidade, aí eu parei, agora eu voltei, Mas é o que mas gosta a vida de inteira é fazer, isso. Com ginástica, né? Com ginástica. Coisa mais querida. E é assim, na verdade é um pouco de lúdico, mas também na disciplina. É lúdico e disciplina, porque é assim que elas aprendem, né? É, a turminha pequena, não tem como a gente exigir tanto delas, né? Ser tão rígido quanto o juvenil, o adulto. Tem que ter a parte de lúdico, de brincadeira, porque senão elas acabam E o que elas estão fazendo agora de castigo? Vocês acham que eu estou demorando mais? Ela está demorando mais tempo porque eu estou aqui, é isso? Ou não? Ou tem que ficar esse tempo todo? O tempo todo. Hã? 1 minuto. 1 minuto já deu mais, Pro. Libera elas, libera o que elas têm que fazer agora, Não, Pro. pode deixar elas aí assim, fica bom, ó. Olha ali a carinha do sofrimento delas. Todas lindas. E vocês sempre vêm assim com o cabelinho arrumado? Assim, de coquezinho, lindas assim? É? Maravilhosas, ó. Isso aí. Parecem uns anjinhos, né, Não Gi? parece, Olha que parece, lindas. não é sempre assim? Mais ou menos, né? Que maravilha, Bruna, mas eu acho que é interessante continuar a tua aula aqui, né, gurizinho, para não judiar tanto aqui. E eu volto, acho que a falar com o Tiago ou com as grandinhas lá. Elas adoram conversar. Elas Pode falar com as adoram. grandes, elas adoram papiar. Tu achas? Mas eu vou Aham. pegar uma ou outra, eu pego para conversar. O que tu achas? Que eu consigo? Consegue, elas adoram falar. Vamos lá, gurizinho. Oiê, agora sim, já reuni o grupinho aqui. Oi, meninas, ali, ó. Vamos, assim, tudo na livre e espontânea pressão. Eu pergunto, vou fazer assim, ó, tá, responde. Não, gente, é uma pergunta bem simples, assim, né? Como eu falei no comecinho do programa, que tem muita criança, tem muito adolescente que tá o quê? No comodismo, tá em casa, no celular, séries e mais séries no Netflix. E por que que elas devem deixar para praticar uma atividade assim, como essa ou qualquer outra? Vice Mirei e você. Eu acho que as crianças hoje em dia precisam de mais atividade física, até para prevenir a obesidade e agitar mais a mente e o corpo. E tu acha que isso daqui é uma maneira assim de se desligar e focar no corpo, na mente, distrai, é bom? Sim, porque é algo diferente do que ficar totalmente tipo, ligado a um celular o dia inteiro em casa. Aqui a gente consegue se divertir, até porque a gente não tá sozinha. Tipo, a gente tem várias outras pessoas treinando com a gente, amigas e o Thiago que ajuda. E quem gosta de competir aqui, que gosta assim, ai que legal, tá chegando a data da competição, é bom, né? É gostoso, né? Olha sempre. a carinha delas, eu acho que é bom, essa é a parte boa, né? É, a parte boa. Sempre dá aquele friozinho na barriga, né? Mas no final é sempre bem recompensante, é bem bom. E quanto tempo vocês treinam? Eu treino há 6 anos. Nossa. Desde os 5 anos de idade. É bom, né, gente? Eu acho que fica um incentivo, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dispensar elas, que daqui a pouco o Thiago vai dizer assim, elas vão esfriar, elas vão isso e aquilo. Obrigada, meninas, podem continuar o treino de vocês e eu termino aqui. Eu acho que é um incentivo que fica assim, ó, para realmente, se tu tá incomodado como mãe, como pai, a filha, que precisa de uma atividade física, com certeza compartilha, porque é uma nova modalidade, né, e dentre tantas que nós temos, para a criança, para o adolescente se sentir motivado, né? Vai que, eu quero fazer isso, a minha filha, vou colocar para fazer, porque com certeza o esporte, ele é saúde, o esporte, ele trabalha o lado social, o esporte é vida, né? Eu, como apaixonante da atividade física, não poderia falar outra coisa. Né, gurizinho? Fechamos o programa de hoje, os professores já foram tudo trabalhar, o Thiago eu quero agradecer, que já contribuiu muito, a Bruna continua lá, ó, só no... Como é que se diz, gurizinho? Olha lá, ela tá cobrando, olha lá. É isso aí. Por isso que olha que lindo, é tão importante essa conexão. Né, gurizinho? Fechamos aqui então mais um programa da Gi, programa diferente. Às vezes a gente até se perde, vai aqui, vai ali, mas o importante é que eu acredito que eu consegui mostrar um pouquinho desse esporte maravilhoso pra vocês. Tá bom, gente? Beijo no coração. Fiquem com Deus. No oferecimento então aqui de Lemos Esportes e também Oral Sim. Cuide-se, saúde, seu bem mais precioso.